Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Inscreva-se neste canal, peço encarecidamente. Você não paga nada com isto e você estará nos ajudando a proclamar a palavra de Deus, tá bom? O tema de hoje é muito profundo, muito polêmico para alguns, para mim não. Mas eu peço a você que fique até o final. Inscreva-se, se não é inscrito, e fique até o final, senão não vai entender o que eu vou dizer aqui, tá bom? Eu vou abrir as cortinas, você já deve estar curioso para entender qual é o tema, mas eu vou logo lhe dar um alerta antes de abrir as cortinas. Eu vou dizer para você o seguinte: bote isso na sua cabeça durante todo o momento que você estiver assistindo o vídeo. Eu não coloco o teólogo acima da Bíblia. Para mim, a Bíblia sempre está acima do teólogo. Você vai ver por que eu estou dizendo isso, tá bom? Então, o tema de hoje é: Deus criou uns predestinados para a salvação e outros para a perdição eterna? Aí eu dou um alerta para você, esse é o segundo alerta do vídeo. Cuidado, não blasfeme contra o amor, a justiça e a santidade de Deus. E eu vou ainda mencionar outro item que eu não escrevi aí. Não blasfeme também contra a soberania de Deus. Ou você está pensando que soberania de Deus é tirania? Camarada, se antene. Não blasfeme contra Deus. Tá bom? Então vamos em frente. Eu quero dizer para você que o primeiro item que eu vou colocar aqui agora na frente é esse aí, o amor de Deus. Vamos pensar nisso. Vamos pensar no amor de Deus, né? 1 João 4:8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas eu vou agora citar um outro que não está escrito aí, que é João, muito citado por todos os irmãos, agora é o Evangelho de João, né? João 3:16, que diz assim: Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu creio que você está entendendo aonde eu quero chegar. Se Deus é amor, pense bem. Que amor é esse que criaria pessoas para serem infinitamente felizes, infelizes, aliás, eternamente infelizes? Pessoas que estariam destinadas ao inferno. Sabe por que eles dizem isso? Eles pegam, esses teólogos são tão cara de pau, que eles pegam aquele texto de Jonas, de Jonas não, aquele texto que fala sobre Judas e chama Judas de o filho da perdição e aplica como se Deus já tivesse criado Judas para ser perdido. Rapaz, estuda mais a Bíblia, coloca a mão na consciência, ora mais, busca o Espírito Santo que ele vai te esclarecer, certo? Deus, quando criou os anjos e os homens, criou todos perfeitos. Ou você quer dizer que a obra de Deus é imperfeita? Não. Agora, Deus, ele, por causa da sua soberania, senão ele não seria um soberano de forma nenhuma, ele só é soberano justamente porque ele tem essas atitudes. Então, ele pode ser, sim, ser o soberano do universo. Se Deus fosse da forma que alguns teólogos dizem, que já criou uns para serem perdidos e outros para serem salvos, ele não teria condições de ser soberano desse universo tão complexo, soberano de todas as coisas, do mundo espiritual e do mundo material. Ele não poderia ser, certo? Mas porque a sua soberania é baseada em justiça, amor, santidade, todos esses atributos dele, é que ele tem poder e soberania suficiente para ser o soberano, não só dos espíritos, mas também dos seres materiais criados. Ele é o soberano perfeito.
aquele que não tem problema nenhum, nem medo. Deus não é um ditador medroso. Por que que os ditadores massacram seus povos? Porque tem medo do povo se rebelar, aliás, contra ele, o ditador. Deus não tem esse medo. Deus, quando criou Satanás, né, ou seja, Lúcifer e todos os demais anjos, ele já sabia de tudo. Ele é presciente, é onisciente. E pela sua presciência já sabia de tudo. Mas ele não teve um pingo de medo de criá-los. Porque ele não tinha medo dessa rebelião. E esse é o soberano que eu reconheço na Bíblia, é Deus. Certo? Ele sabia como resolver a situação, saberia como resolver a situação. Ele já sabia de antemão que isso ia acontecer, mas já sabia também como resolver essa situação. Tá bom? Então, vamos em frente. Ele já sabia como resolver essa situação. Como também, quando foi para criar o homem, ele já sabia o que o homem ia fazer. Mas ele não teve medo de criar o homem. Porque ele já tinha de antemão um plano, e a própria Bíblia revela isso em Gênesis 3:15, certo? Que ele já tinha um plano. Em outros textos da Bíblia, ele diz que é um plano desde a fundação do mundo. Se profetas e apóstolos reconhecem isso, por que é que eu, como teólogo, vou desconhecer isso? É preciso ser muito racional. Deus, para mim, só é o soberano do universo porque ele tem essa capacidade, esse conhecimento, essa liberdade de agir sem precisar pedir conselho a ninguém. Então ele já sabe tudo o que fazer, já fez tudo que era preciso ser feito até agora e vai continuar fazendo coisas que precisarão ser feitas até agora, até o final de todos os séculos e até tudo ficar debaixo, claro, do seu trono. Bem, vamos em frente. Vamos estudando a Bíblia, que é melhor, né, do que estar acreditando em teólogos espúrios. Levítico 11, 44 e 45, Deus diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, vós sereis santos como eu sou santo. O desejo de Deus é que nós sejamos santos, como ele é santo. Se ele é santo, amoroso e justo, o suficiente para ser soberano do universo, nós que ele diz que, lá no Gênesis que ia criar o homem, criou, né, o homem à sua semelhança, né, a sua imagem e a sua semelhança. Claro que o homem, quando pecou, perdeu um pouco disso, né? Se ele quer que nós sejamos santos como ele é santo, nós precisamos entender o seu amor, a sua santidade, a sua justiça e a sua soberania. E a sua soberania não é de tirania, mas é de amor, justiça e santidade. Senão ele não teria qualificação nenhuma para ser o soberano do universo. Certo? Então você aí que fica exaltando demais a soberania de Deus, cuidado, você pode estar blasfemando contra a própria soberania de Deus. Deus é tão maravilhoso que ele permite os homens e permitiu os anjos tomar decisão e permitiu os homens tomarem decisão, continua permitindo os homens hoje a tomar decisões. Certo? Quando se fala em livre-arbítrio, não pense que é liberdade para fazer o que bem quer. Não é. Deus tem os seus parâmetros. E aquilo que foge da sua justiça e da sua santidade, ele corrige. Nada mais do que isso. Para que estar inventando coisas mirabolantes que não está na Bíblia? Como eu vejo alguns teólogos aí que ficam citando enorme número de coisas que não tem contextualização verídica na Bíblia. Certo? Então, vou repetir. A Bíblia está sempre acima do teólogo, porque os teólogos falham, mas a Bíblia nunca falha. Ezequiel 39:7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Agora imagine você, se Deus é santo, cheio de justiça, de amor, de santidade, e é soberano, que soberania era essa? É essa que o torna um tirano. Só os ditadores tiranos
é que tem medo da rebelião do povo. Os ditadores, os governos democráticos não vai estar nem aí para a rebelião do povo. Se o povo se rebelar, problema do povo. Haverá meios democráticos de ser corrigido. Ou seja, meios justos, né? Eu considero que Deus, tudo que ele fez, ele corrigiu por meios justos. Então Deus coloque mais uma vez isso na sua cabeça. Deus é onisciente e dentro da sua onisciência está a presciência, saber tudo de antemão. Então, quando ele formou anjos e homens, já sabia de tudo que ia acontecer, mas não teve um pingo de medo de criar esses seres, porque também já sabia tudo que ele poderia fazer para corrigir. Deu para você entender? Essa é a mensagem que a Bíblia quer transmitir e que alguns teólogos espúrios querem encobrir e querem colocar a sua teologia carnal acima do que a Bíblia diz. Salmo 89, verso 4. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. O salmista reconheceu que a soberania de Deus é formada de justiça e direito. Quando eu falo em justiça, falo que há regras no reino de Deus para serem cumpridas. Quando eu falo em direito, eu falo que há direitos no reino de Deus, que Deus permite, ou seja, pela sua permissão, direitos. Que, inclusive, ele, na sua grande e maravilhosa soberania, permitiu que o homem desobedecesse lá no Éden. Permitiu que Lúcifer desobedecesse uma terça parte dos anjos. Desobedecesse sem ter nenhum medo disso, sem ter nenhum problema com isso, porque de antemão ele já sabia o que poderia fazer. O que é que ele fez no caso do homem? Lá em Gênesis 3:15 ele já revela o que ele fez. Desde a fundação do mundo já havia esse plano de salvar o homem depois que ele se perdesse. Deu para entender? Rapaz, não inventa coisa, por favor. A Bíblia quer transmitir exatamente isso. Agora eu vou ler para você Daniel 9,14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Para de botar a culpa da perdição em Deus e percebe que a culpa da perdição está sobre aqueles que, tendo a liberdade de escolher o melhor, escolheu o pior. Meu querido e minha querida, é isso que a Bíblia está querendo dizer de Gênesis a Apocalipse. Mas parece que tem alguns teólogos que querem implantar alguma coisa diferente e serem exaltados, né, pelo conhecimento que têm, que aí encobre essa mensagem tão clara, tão bem entendida por aqueles que têm o Espírito de Deus, e coloca uma outra mensagem colocando a culpa da perdição em Deus. Dizer que Deus já criou uns para serem salvos e outros para serem perdidos é colocar a culpa pela perdição do homem em Deus. Coloque em ti mesmo, rapaz. Se você é um perdido, a culpa é sua. Há escape. Existe aí, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, N possibilidades apresentadas para que o homem seja salvo através de Jesus Cristo. E ninguém mais, mas somente através de Jesus Cristo. Tá bom? Então, é isso que você precisa entender. O mal sobreveio a nós, não é culpa de Deus. Nem sobreveio aos anjos, não é culpa de Deus. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir o Senhor, ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo.
mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Bem, isso é o que Josué diz para o povo. É uma prova clara que Josué entendia de livre-arbítrio e de livre escolha e mandou o povo escolher. Agora, mais uma vez, voltando ao amor de Deus, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aí o plano que foi revelado lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, e vem se revelando durante toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, e está aí. Quando alguns teólogos espúrios estudam sobre a eleição e predestinação, viram de ponta cabeça essa doutrina, porque a eleição é em Cristo e a predestinação é em Cristo. Em momento algum, de Gênesis a Apocalipse, na Bíblia, você vai encontrar um texto dizendo: Deus criou uns para serem salvos e outros para serem perdidos. Nunca. Pelo contrário, eu vou provar isso com textos aí. Deus, pela sua presciência, já sabia tudo que iria acontecer. E ele também já tinha, e como demonstrou que tem, a solução para tudo isso. E a solução foi essa: Cristo Jesus. O próprio Deus se tornar homem, em carne e osso como nós, vir aqui, morrer a morte de cruz e salvar a humanidade. Isso é o que diz a palavra de Deus, e alguns teólogos cegam para isso. Certo? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Você acha que Deus teria prazer como um Deus santo, amoroso, soberano, capaz de governar todas as coisas, em criar seres para serem felizes eternamente? Isso não é de pessoas racionais. Isso é de irracionais. Pensar dessa forma tão espúria. Romanos 11:32. Porque Deus encerrou, olha o segredo, que os que acham que Deus já criou uns para serem perdidos querem cobrir. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. É preciso apagar, rasgar da Bíblia estes versículos. Isso é Paulo escrevendo aos Romanos. No meu entendimento, Paulo entendeu isso perfeitamente. Quando Paulo falou em predestinação e eleição, nunca, jamais ele falou que Deus tinha criado uns para serem salvos e outros perdidos. Toda predestinação e eleição falada por Paulo, por qualquer outro discípulo de Jesus, ela está baseada em Cristo Jesus, no qual todos são predestinados para a salvação, mas nem todos se salvarão, porque Deus não teme aos que não vão ser salvos. Deus jamais temeu. Deus não tem problema com isso. Deus é um soberano bom, amoroso, livre, né? Desses paradigmas aí que os homens colocam, certo? Deus não é o homem. Se ele fosse diferente, não seria meu soberano. Porque se ele fosse diferente disso. Mas ele é digno de ser soberano do universo, soberano do mundo espiritual, soberano do mundo material, porque ele deu o livre-arbítrio aos seres e ele não tem problema com isso, porque ele sabe como corrigir tudo isso. Certo? Então, ele seria um ditador cruel se ele tivesse criado os homens como quem criou um robozinho com controle remoto. Você só vai fazer isso que eu quero, isso que eu quero, isso que eu quero, isso que eu quero.
Deus não se comportou assim, nunca se comportará, porque Ele é o divino, maravilhoso, poderoso, amoroso, soberano de todas as coisas, dos seres espirituais e materiais. Então, olha que procedimento maravilhoso esse de Deus. Pegou todos, né, que são descendentes de Adão, encerrou debaixo da desobediência. Então, por causa do pecado e através do pecado, todos estão predestinados, sim, à perdição. Pelo pecado e através do pecado, todos estão, sim, predestinados à perdição. Mas, pela misericórdia dele, ele usando de misericórdia com todos, predestinou todos em Cristo Jesus para a salvação. Será possível que não dá para entender essa mensagem tão clara da Bíblia? É preciso ser falta de raciocínio e achar que Deus já criou uns para serem salvos e outros para serem perdidos? Você está detonando o amor, a justiça, a santidade e a soberania desse Deus tão maravilhoso que governa todas as coisas, se você pensar da forma que esses teólogos pensam. Mateus 24:13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aí você vai dizer, pastor, tem uma doutrina aí chamada perseverança dos santos. Relaxa, cara. Vem conversar comigo particularmente. Eu conheço essa doutrina de, como diz o Matuto aqui no sertão, de cabo a rabo. Eu conheço a doutrina da perseverança dos santos de canto a canto. Certo? Eu sei o que ela quer dizer. Vem conversar comigo que nós vamos nos ajustar, tá bom? Então, vamos em frente. Olha aí, mas qual a necessidade de Deus dizer para seres humanos? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ainda individualiza esse. Deu para você entender a individualização nesse texto? Deus não criou uma categoria de salvos, seres salvos, uma categoria de seres perdidos. Nunca. Deus está individualizando aí. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é a Bíblia, não sou eu. Pode até ter Bíblias que têm versões diferentes, mas o sentido do texto é esse, tá bom? Apocalipse 2:10. Nada temas, olha a orientação de Deus através de João. Nada temas das coisas que há de padecer. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Você quer clareza maior do que essa? Eu poderia trazer, eu já disse aqui em outros vídeos, eu poderia trazer aqui mais de 300 textos bíblicos para comprovar tudo isso que eu estou falando para você aqui. Porém, não tenho como fazer isso num vídeo. Mas vamos devagarzinho aqui em frente, fica até o final que você vai entender, tá bom? Para que Deus ia fazer essa observação? Seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. 2 Timóteo 2:10. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos. Presta bem atenção nisso que Paulo está dizendo. Para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Rapaz, é preciso ser muito irracional para não entender que Paulo está dizendo, olha, eles estão eleitos, porque estão em Cristo. Mas eu preciso zelar pela minha vida. É por isso que muitos pastores aí dão testemunhos horríveis, não zelam pela vida dos eleitos e ficam aí denegrindo o evangelho com seus maus testemunhos, certo? Porque não observam o teor, o conteúdo, o que está por trás da letra na palavra de Deus. Eu passei um período na nossa igreja aqui na Batista Missionária de Carnaíba, ensinando aos irmãos, e os irmãos que estão assistindo esse vídeo, se quiserem podem entrar e dizer, é verdade, nós participamos desse estudo, ensinando a eles o que está por trás da letra. Porque tem pessoas que são irracionais, lê e são pessoas só da letra.
mas não vê o que está por trás da letra. Veja o que é que está por trás deste versículo. Paulo diz: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, o que é que Paulo está dizendo? É preciso ser muito irracional para não entender que Paulo está dizendo. Pode ser, pelas aflições, pelos problemas, pelos maus testemunhos de determinados pastores, vamos logo incluir isso, né? Eles vacilem e não alcancem. É isso que o texto está dizendo. A salvação que está em Cristo Jesus, mesmo já estando eleitos em Cristo. Porque isso entra o livre-arbítrio nisso aí. Não adianta você querer reverberar. Se quiser, venha para nós conversarmos olho no olho. Aí sim, nós vamos ver quem está com a verdade, não minha verdade, mas a verdade da Bíblia, tá bom? João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas eu ressuscite todos no último dia. Rapaz, o pior é que tem pessoas que pegam esse texto e invertem. Está vendo? Deus só deu àqueles que já estavam salvos. Rapaz, raciocina um pouco mais, não seja irracional. Deus nunca, em momento algum, de Gênesis a Apocalipse, revela que criou uma quantidade de seres para serem salvos e outros para serem perdidos. Nunca, jamais. Deus deu a Jesus Cristo exatamente aqueles que, pela sua presciência, não forçado por Deus, não porque Deus criou para que eles fossem perdidos ou salvos, mas aqueles que, pela presciência de Deus, já estava previsto por Deus lá na eternidade, que eles haveriam de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, seja através do sacrifício que era feito lá no Velho Testamento, apontando para Cristo, seja recebendo o próprio Cristo depois que ele veio. E essa é a mensagem clara, objetiva, que deve ser aplicada e que realmente é a mensagem bíblica que se pode entender de Gênesis a Apocalipse. Deus nunca criou alguém para ser salvo e alguém para ser perdido, certo? Então, pense bem você nesse aspecto. Deuteronômio 3, 19 a 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha, irracionais. Deixa eu falar para vocês mais uma vez. Aos irracionais. Você acha que Deus ia dar esta palavra através do profeta, né, para o povo escolher, se não há opção de escolha, se não há livre-arbítrio? Eu já vi teólogo, eu tenho aqui mais de 8 gigas de debates que eu tenho aqui no meu computador, que eu baixo na internet, entre os melhores teólogos do mundo a respeito dessa questão aí. Então, veja só, eu não estou me baseando neles, eu estou me baseando na Bíblia. Muito embora eu acredito que 70% ou 80% desses teólogos que eu já ouvi, eles entendem isso mais ou menos, certo? Entendem, eu acredito que eles entendem. Então, Deus está demonstrando o tempo todo que há para o ser humano, como houve para os anjos, uma possibilidade de escolha. E aí está. Isso não é nada mais do que isso. Não adianta vir enveredando, colocando versículos fora do contexto, tentando tapar o sol com uma peneira para encobrir uma doutrina que não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, veja bem,
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Em outro texto, a Bíblia diz, é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. É a vontade dele? Sim. Mas ele, por ser um soberano maravilhoso, amoroso, justo, fiel a tudo que ele mesmo traçou, é um soberano que realmente ama, que é justiça, que é santidade, ele não teme aos que são contra a sua vontade. Aos que são contra a sua vontade, ele tem a forma de corrigir, como está corrigindo o tempo todo, e corrigirá no juízo final. Rapaz, isso está muito claro na Bíblia, mas não sei por que as pessoas querem pensar diferente. Então, vou repetir Efésios 1 e 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ora, nós fomos sim predestinados. Eu sou um predestinado em Cristo. Se eu sair de Cristo, aí estarei predestinado à perdição eterna. E eu tenho a liberdade de permanecer ou sair? Claro que tenho. Não adianta vir com versículos fora do contexto tentando dizer que não, Deus obriga que eu sou um predestinado, agora eu tenho que ser salvo para sempre. Para que então ele teria dado as advertências? Ser fiel até a morte, ter a coroa da vida, permaneça até o fim. Rapaz, pensar diferente disso é irracional. Pelo amor de Deus. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, agora chegou ao que eu quero, também os predestinou. Dá para você entender a primeira parte do versículo? Porque os que dantes conheceu. Ou seja, Deus é onisciente, presciente, e tudo o que haveria de acontecer, tanto com os anjos como com os homens, ele já conhecia. E ele nunca se assustou com isso, e não deixou de criar os anjos nem os homens, justamente porque ele já tem os seus planos todos preparados para corrigir tudo isso que os seres criados fazem usando da sua liberdade de livre-arbítrio. Isso está tão claro na Bíblia, mas os que querem deturpar o texto bíblico ficam inventando coisas. Vou repetir o versículo. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Deu para você ver os que são salvos, esses seres humanos que são salvos. O primogênito é Jesus, entre todos os irmãos. Ou seja, conforme João disse lá no seu evangelho, no primeiro capítulo, né? Ele diz que veio para os seus, Jesus veio para os seus não receberam, mas todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, olha, ele deu esse poder. E depois que nós estávamos todos perdidos, eu já li em outro versículo anterior aí que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Aí, através de Jesus Cristo, todos que quiserem utilizar o seu livre-arbítrio serão salvos em Cristo Jesus. E ele, Jesus, é o primogênito dos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Isso é algo bem concatenado entre a palavra de Deus. As pessoas não sabem o que é concatenação, acho que não sabem nem o que é isso. Então, está bem concatenado de Gênesis a Apocalipse. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deu para você entender? Você em Cristo é glorificado. Deus chamou. Se ele chamou, é porque não estávamos no rol dos salvos. Nós estávamos no rol dos perdidos. Ele predestinou como? Chamando, né? Ele
Como foi que ele predestinou? É aí onde está a rudez, né, de alguns teólogos quando estudam a predestinação. Ele predestinou em Cristo, camarada. Todos fora de Cristo estão predestinados, regra da justiça de Deus, para a perdição. Todos em Cristo estão predestinados para a salvação. Por isso, Paulo usa essa expressão. Ele diz, e aos que predestinou, ou seja, através da sua presciência, já sabia e predestinou, mas eles não são obrigados a perseverar até o fim, senão não haveria de Deus a advertência, perseverem até o fim. Rapaz, será que não dá para concatenar isso, essas ideias? A estes também chamou. Por que chamou? Porque nós estávamos perdidos. Estávamos predestinados à perdição. Ele nos chamou, já tinha sido previsto que nós atenderíamos esse chamado desde a eternidade. E aos que chamou, este também justificou em Cristo, não é nós, justiça nossa não. E aos que Deus não usou de injustiça para deixar uns justos e outros perdidos. E aos que justificou, a este também glorificou. Efésios capítulo 1, verso 5 diz, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Tem mais claro do que isso, camarada? Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você sabe o que é a palavra beneplácito? É aquele bem geral, manso. É aquele bem que se estende para todos os seres criados. É o beneplácito da vontade de Deus. A vontade dele é que todos os homens se salvem. Mas nem todos vão se salvar. Mas ele não está, como se fosse um ditador cruel, preocupado com isso, não. Ele sabe que a quantidade dos que vão se salvar é o suficiente para alegrar o seu espírito, para alegrar a sua santidade. Ele é o soberano perfeito. Então, essa predestinação é preciso ser entendida pelo lado correto e não pelo lado espúrio. Primeira Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência. Agora vamos fechar isso, né? Vamos fechar isso com chave de ouro. Pedro não era um cara tão culto, mas ele entendeu. Ele entendeu pelo Espírito, claro. Pela cultura, pelo conhecimento secular, não se entende isso. 1 Pedro 1 e 2, ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro estava saudando as pessoas. Para mim, uma das mensagens mais lindas que existe é essa saudação de Pedro. Ele reconheceu tudo que eu estou falando aqui, nesse versículo. Se você pegar esse versículo e interpretá-lo como deve, Pedro está reconhecendo tudo que está sendo dito hoje nesse vídeo. Nós fomos eleitos pela presciência de Deus. Ele sabia de tudo de antemão. Já tinha todos os planos necessários para corrigir os problemas e os defeitos por causa do livre-arbítrio. E então nós fomos eleitos. Então a eleição nunca foi eleger uns para serem perdidos e outros para serem salvos. Quem assim pensa, nunca jamais conheceu a verdade da palavra de Deus. Me perdoe a dureza, né, dessas palavras, mas essa é a verdade. Tá bom? Então não se esqueça, este é o canal que procura trazer a Bíblia para você com pureza, com santidade, com oração antes e com muita pesquisa da palavra de Deus. Eu sei que eu estou fazendo isso e indo de encontro a alguns teólogos, me perdoem.
Se vocês quiserem continuar pensando assim do jeito que vocês pensam, continue. Eu não. Eu continuarei pensando do jeito que a Bíblia pensa. Deus abençoe, até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se neste canal, que realmente é um canal que traz a palavra de Deus para nós, da forma que ela é, sem acrescentar nem diminuir nada. E vou só corrigir um pouquinho do vídeo. Eu falei que eu vou continuar pensando como a Bíblia pensa. A Bíblia, esse livro de papel, não pensa. Vou corrigir essa pequena falha. Não pensa. Mas o que está escrito nela é o pensamento de Deus. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.